Nós nunca tivemos esse apoio, nós nunca tivemos tão bem estruturados e nós nunca tivemos esse poder, tendo muito menos dinheiro e poder institucional do que todos os nossos inimigos. Não, tem que votar no Flávio porque é o único que derruba o Lula. Isso é ser medíocre. E o Brasil já é medíocre há 500 anos. Falando, não, é diferente patrocinar o filme do Bolsonaro com o filme do Lula. É que são coisas diferentes. Cara, que vergonha! Então, como eu sei que nossos inimigos estão nos assistindo, então já fica o desafio para os nossos inimigos aqui no Paraná. Até os canais do nosso país são burros. A gente precisa levar Renan Santos pro segundo turno. Eu conto com vocês aqui. Bom, primeiro, um prazer estar aqui. Assim, o Arthur falou que foi o Pedro que levou ele pro MBL. E eu só conheci o Renan por causa do Pedro. Eu só conheci o Renan porque o Pedro me levou para conhecer o Renan. Então, é uma honra estar aqui junto com o Pedro, que fundou o Movimento Brasil Livre, junto comigo, com o Renan, com o Alexandre. Tá desde o início junto com a gente. E eu vou falar para vocês que é um dos caras mais cultos e divertidos que eu conheço. Ele é um cara que tem espanto filosófico, é um cara que ele se interessa por um assunto e ele começa a ler cada vez mais sobre aquele assunto e fazer relações sobre aquele assunto que você jamais imaginaria e ter ideias que às vezes são geniais e às vezes são esdrúxulas com base naquele assunto. Esse é o Pedro. Então, eu não tenho a menor dúvida de que, primeiro, eu estou muito ansioso para ver o trabalho brilhante que ele vai fazer no Congresso Nacional. Porque eu conheço ele, porque eu sei da capacidade dele, e eu sei que ele vai descobrir possibilidades só de pisar lá que eu nunca tinha pensado em 7 anos de mandato por causa dessa cultura e por causa dessa inteligência e dessa criatividade dele. De lealdade não preciso nem falar. Fundou, está junto com a gente desde sempre, da mesma maneira como não preciso falar da lealdade do Will, que também poderia ter seguido no caminho fácil de ficar como chefe. Não tão fácil, né? De ficar suportando o Bétega sendo chefe de gabinete dele. Mas escolheu e Curitiba deu o exemplo para o Movimento Brasil Livre, porque qualquer outro movimento, qualquer outro partido teria escolhido o mandatário, teria escolhido o vereador, mesmo se o vereador fosse vagabundo, mesmo se o vereador fosse corrupto, mesmo se o vereador fosse burro. Qualquer partido teria ficado com o vereador, com o mandatário. E nós ficamos com a militância. E nós ficamos com aqueles que têm coerência. E nós ficamos com aqueles que não traíram os próprios valores. Então, eu acho que a primeira diferença é essa. Nós não escolhemos o caminho fácil. Mas não ter escolhido o caminho fácil há anos faz com que agora a gente esteja mais forte e estruturado do que nunca. Desde 2019... que teve toda a campanha e operação do bolsonarismo para nos destruir e até nos prender, em que fizeram busca e apreensão no MBL com um promotor bolsonarista, e que teve até um episódio patético, que eu não sei quantos de vocês sabem, mas você sabe que... Quantos de vocês sabem que na operação que fizeram com o MBL, uma parte foi mandada para o Supremo? 1, 2, 3... Não, lógico que sabe. Você sabe dessa história, sim. Do revólver de bandeira? Não. Além de ser ridículo que a Polícia Federal apreendeu um revólver de elástico nosso. Você lembra do revólver de elástico? Tava lá exposto, como sabe quando tem operação contra traficante, aí tem arma e pino de cocaína? O nosso tinha uma arminha de elástico. Isso aí eu vou. E teve uma caixa que foi mandada pro Supremo. Que é a caixa que estava escrito ministro. Só que ministro é o apelido do Ian Garcês, do nosso amigo. Então foi mandado para o Supremo porque eles pensavam que tivesse ministro de Estado. Então a polícia pegou, o Ministério Público pegou e falou, pegamos o MBL. Pegamos uma caixa escrito ministro, com que ministro que eles estão fazendo esquema? Abriu lá, tinha um monte de livro velho. Então, desde aquele momento, o mais difícil pelo qual a gente passou, teve a maior campanha de destruição de reputação, teve operação policial, tudo que eles puderam fazer para nos destruir, eles fizeram. De lá, de 2019 até hoje, nós só crescemos e o bolsonarismo só diminuiu. Daquela época até hoje, eu não conheço ninguém que em 2019 apoiava ou não apoiava o Bolsonaro e hoje passou a apoiar. Eu não conheço ninguém que falava, olha, lá no passado eu até não gostava do Bolsonaro, mas hoje eu gosto. Não, eu só vejo o contrário. Cara que olha para o passado e tantas pessoas que eu vi ao longo desse segundo mandato falando, puta, você estava certo. Vocês estavam certos. Eu não enxergava, eu não via,
Eu me negava a ver, mas agora eu tô vendo que vocês estão certos. E cada vez mais isso fica escancarado, cada vez mais a gente vai ganhar força e eles vão perder. Gente, o Lula está preocupado no Palácio do Planalto com a porcentagem que nós temos de votos entre 16 e 24 anos. O presidente da República está neste momento preocupado com o nosso partido, que acabou de ser lançado, que nunca disputou uma eleição. Nesse momento, a campanha do Flávio Bolsonaro está preocupado em ir para o debate com o nosso candidato, que está com 30 pontos percentuais de diferença ainda para ele, mas ele já está com medo. É esse o status que nós estamos hoje. Nós nunca tivemos esse apoio, nós nunca tivemos tão bem estruturados e nós nunca tivemos esse poder, tendo muito menos dinheiro e poder institucional do que todos os nossos inimigos. Por causa do trabalho que a gente construiu, por causa da coerência que a gente manteve durante todo esse tempo e que agora, gente, eu vou repetir o que eu falei em Santa Catarina. Eu estava lá ontem. Nós vamos exigir muito mais do Paraná. Assim, eu não vou exigir, eu sei a dificuldade que foi, que a gente montou chapa em todos os estados. Eu sei a dificuldade que foi de montar chapa no Acre, em Roraima e em Rondônia. Eu não vou exigir, Will, Pedro, a mesma coisa do Paraná que eu vou exigir do núcleo da missão no Amapá. Gente, lá eles estão numa situação muito mais precária. Lá, assim, se esse bar aqui votar no candidato nosso lá, ele ganhou a eleição. Então, assim, aqui nós exigiremos muito mais, porque o padrão do núcleo daqui sempre foi maior, porque nós sempre fomos mais fortes no Paraná. Nós sempre tivemos mais estrutura dentro do Paraná, como em Santa Catarina, como em São Paulo e outros estados. Então, o padrão, a missão de vocês aqui é maior. E vocês têm quadros aqui inquestionavelmente qualificados. Eu gostaria muito de ver qualquer pré-candidato a deputado federal, a deputado estadual, participando do debate com o Pedro, participando do debate com o Will. E eu até faço esse desafio. Como eu sei que nossos inimigos adoram assistir os nossos vídeos, inclusive, semana retrasada, um deputado do PT veio me falar uma coisa que o Renan falou no Análises Renais. Aí quando o cara me falou isso, eu falei, não, realmente os caras estão assistindo. Porque, pô, pra chegar no análise, uma coisa eu vi um corte, não, eu vi ao vivo no Análise Renais, falei, não, nem eu vi isso, pô. Então, como eu sei que nossos inimigos estão nos assistindo, então já fica o desafio para os nossos inimigos aqui no Paraná. Fazer até um debate em dupla. O Pedro e o Will, pode fazer, se quiser fazer dupla de um petista, um psolista, um petista, um bolsonarista. Junta aí, quem vocês quiserem aí, o quadro que vocês quiserem. Pode fazer a seleção aí de vocês. A gente transmite no lugar que vocês quiserem, com a regra que vocês quiserem. Olha, eu já estou fazendo desafio em nome de vocês aqui. Mas ó, a regra que vocês quiserem, no local que vocês quiserem, no dia que vocês quiserem, eu não tenho a menor dúvida de que vocês serão excelentes cabos eleitorais pra gente. Vocês serão excelentes sacos de pancada. Que a gente vai viralizar ótimos cortes e conseguir muitos votos e conseguir muito apoio. Atenção, Procurador-Geral da República, eu nunca disse a palavra voto. Conseguir muito apoio para os nossos pré-candidatos aqui no Paraná. Então, meus amigos, eu realmente não é um discurso que a gente faz para animar coordenador, para animar pré-candidato ou para animar militância. Eu, há poucos meses, não acreditava que a gente tinha qualquer chance de vencer as eleições para a presidência da República. Eu acreditava que a gente tinha uma candidatura presidencial para fazer chapa de deputado federal, ter votos de legenda e eleger mais deputados. Hoje, eu acredito que nós temos uma pré-candidatura à presidência da República para vencer. Hoje... E para fechar, até para a gente não perder o voo, eu quero dizer para vocês que eu pessoalmente sinto, e eu quero que vocês compartilhem desse sentimento comigo, que eu estou vivendo um momento histórico do país. Que me dá muito orgulho e muito propósito, porque eu só estou vivendo esse momento histórico porque eu fiz parte, eu ajudei a construir esse momento histórico que nós estamos vivendo agora. E eu quero que vocês tenham esse mesmo orgulho, eu quero que vocês tenham esse mesmo brio de saber
que o Brasil, neste ano, terá uma eleição histórica, terá uma eleição que será um antes e depois de deixar de ser um país medíocre, de deixar de ser um país miserável, de deixar de ser um país refém de canalhas, mas acima de tudo de canalhas burros. Gente, o Daniel Vorcaro, eu vi a quebra dele, e eu posso falar da parte que se tornou pública na imprensa. Ele tinha dezenas de bilhões de reais, ele tinha esquema com o PT, tinha esquema com o Bolsonaro. Para esconder mensagem da Polícia Federal, ele mandava mensagem de visualização única, só que como ele mandava? Ele escrevia na porra do bloco de notas e tirava o print para depois mandar, e aí deixava o bloco de notas escrito e não apagava. Até os canalhas do nosso país são burros. Até um cara que rouba bilhões de reais no nosso país é burro. Não é possível que a gente vai continuar sendo refém de um débil mental desses. É grotesco. O Toffoli tá com o nome, não é que ele tinha um laranja. Eu lembro, pô, quando eu via Escândalo 20 anos atrás, a gente escutava no Jornal Nacional, não sei o que, pegaram conta na Suíça, pegaram conta em paraíso fiscal. O Toffoli tava com o CPF dele sendo sócio do resort, gente. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem assessor juiz. E ninguém chegou para ele e falou, olha, se você vai roubar dinheiro, não coloque o seu CPF diretamente sendo sócio do ladrão. Então assim, gente, os nossos adversários, e eu digo isso até por um embate, não sei quantos viram agora, que hoje cedo eu acordei com uma provocação do senhor Eduardo Bananinha. Primeiro que é sofrível ler o que ele escreve, porque ele... Como diria o ministro Gilmar Mendes, ele fala num dialeto semelhante que se assemelha ao português. E segundo que assim, ele fala, não, porque qual a moral que o MBL tem pra falar, porque ele ajudou a criar a tese do gabinete do ódio que depois nos perseguiu. Mano, esse cara já tá louco. Ele realmente acha que ele fugiu pros Estados Unidos e que ele nem seria preso, tá? Como o Flávio não tá preso. Ninguém ia prender Eduardo. Ele saiu porque o Lindbergh entrou com um pedido para que ele fosse preso na PGR. Ele é tão burro que não sabe que o Lindbergh não tem capacidade postulatória para ele. O Lindbergh não pede prisão de ninguém. E ele fugiu por causa do medo de uma petição do Lindbergh, que depois o Procurador-Geral da República falou, não, a gente não quer prender o Eduardo, não. Aí ele já tinha saído e fez a cagada que fez e fez o Lula reviver. Gente, antes do Eduardo Bolsonaro ir para os Estados Unidos, os petistas estavam em luto. Eles andavam de cabeça baixa no plenário, falando, a gente já perdeu, o Lula tá morto. Aí o Eduardo foi, o petista tá estourando champanhe. Aí o Flávio foi escolhido candidato, o petista tava estourando champanhe. Quando a gente fala que para derrotar o PT a gente precisa derrotar o Bolsonaro, porque não existe nenhum adversário melhor para o PT do que o Bolsonaro, a gente está falando a verdade. E a gente está falando uma coisa que é óbvia. E que as pessoas se negam a ver. E mais uma coisa, teve uma pergunta ontem que me fizeram, não, mas como é que a gente faz para as outras gerações, se a gente já está bem estabelecido na geração Z, como é que a gente faz para as outras gerações apoiarem? Gente, só da gente colocar o Renan no debate, porque outras gerações não é que não apoiam porque tem aversão às nossas ideias, porque não gostam do que a gente fala, porque discordam das nossas propostas. É porque não parou para sentar e escutar. Se colocar o Renan na televisão, todas as gerações vão parar e vão sentar para escutar. E o Renan hoje tem o maior conhece e vota de todos. Ninguém tem proporcionalmente a maior intenção de voto para o nível de conhecimento como o Renan tem. Isso é sinal de campanha vitoriosa. Não é torcida, não é vontade. É óbvio que a gente torce e tem vontade que ele vença. Mas a análise fria, ele está bem, gente. Eu estou realmente empolgado com a perspectiva de, em janeiro, dar um pulo na piscina do Palácio da Alvorada. E sair direto da piscina do Palácio da Alvorada para fazer a operação retomando o morro no Rio de Janeiro. Diretamente. Então, gente, o Paraná tem quadros. O Paraná tem militância, o Paraná tem um núcleo organizado, o Paraná tem Pedro Deirô, o Paraná tem Will, o Paraná tem toda uma chapa de pré-candidatos a deputado federal, pré-candidatos a deputado estadual, qualificados. Quando vem um pré-candidato do Paraná e aparece no meu Instagram, eu dou RT e nem assisto o vídeo, então por favor não falem nenhuma merda, porque eu tenho tamanha confiança em vocês, que eu já vou lá e compartilho. Vocês têm uma das missões mais importantes do Partido Missão,
que é garantir que a gente tenha a vitória num dos maiores e mais importantes estados do país. Obrigado. Não, tem que votar no Flávio porque é o único que derruba o Lula. Isso é ser medíocre. E o Brasil já é medíocre há 500 anos. E essa galera que está aqui decidiu gritar basta. Mas não só gritar, não só ser panfletário, mas ir para a guerra de fato. E eu estou disposto. Eu vou para cima, eu vou mostrar a falsidade desses caras, eu vou mostrar que o Requião é um vagabundo, que só quer ganhar o governo do estado para deixar sua família rica de novo. Para quem não sabe, né? Ele tem um tio no Tribunal de Contas, outro foi diretor do Porto, foi condenado a devolver 20 milhões. Quero mostrar que o Moro não tem moral nenhuma para falar nada. Eu até ouvi de um amigo do Moro esses dias que o Moro é a prova viva de que um homem pode ser menor que os seus feitos. Ele fez muita coisa, mas o tempo dele de fazer já acabou. Ele está colhendo até agora. Nós plantamos e agora nós vamos começar a colher. Então, boa tarde a todos. Trabalhem muito. Campanha não é simples. É uma guerra que tem dia para terminar. Nós precisamos fazer o Pedro Deiró chegar em Brasília. Nós precisamos fazer o William Balada chegar na LEP. Desculpa, Will, eu não consigo chamar você sem a categorização do Balada. Que é outro também que roeu o osso, passou dificuldade com a gente e agora, na hora da glória, vai colher os seus frutos também. Então, peço a entrega de vocês, que a missão não seja só um happy hour no domingo à tarde para encontrar o Arthur e o Kim. A gente só vai sair vitorioso se vocês entenderem que o projeto da missão, que o projeto do MBL, mais do que isso, é passar o sábado à tarde encaixotando o kit para a gente entregar para os nossos eleitores. Que é ver um vídeo do Pedro, do Will e compartilhar. Que é, numa roda, as pessoas falando do Bolsonaro, é falar o nome do Renan e ter argumento, porque nossa história lhes dá um argumento para mostrar que esse é o melhor projeto. E está na hora da gente conquistar o coração não só de vocês, mas do Brasil inteiro, e nós chegaremos lá. Nós encerraremos esse ano com Renan Santos presidente. Com o Kim Kataguiri, governador do estado de São Paulo. O Pedro Deiró, deputado federal. Com o seu William Rocha, líder da bancada do Partido Missão na Assembleia Legislativa do Paraná. E com esse que vos fala como governador do estado do Paraná. Vamos para a celebração do nosso. Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Nunca falei no microfone desse, tô me sentindo aquele cara do Metallica lá, meu. James Hetfield, o nome dele, né? Ó. E aí, pessoal? Beleza? Cara, parabéns por vocês estarem aqui hoje, viu? Sério. O Francis falou, não, eu não quero falar do Bad Guy, mas eu quero. Na maior vontade. Tipo, só pra saber, assim, porque eu preciso pedir desculpas pra vocês, né? Que a gente elegeu um retardado, mas o lance é o seguinte. A gente também tem algumas coisas pra se divertir. Só pra eu saber, quem aqui sabe a história dramática de Bétega com rotatórias? Levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Cara, vocês não sabem. Eu vou ter que contar de novo. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. O Renan, né, com aquele jeito empolgado dele. Mano, achamos uma mãe falei do sul, meu. E não sei o que lá. E ele é baixinho igual você, meu. E não sei o que. Beleza. Aí conheci o Beto, que é legal e tal. Aí viemos pra cá fazer campanha pra ele. E aí... Pô, não conhecia, né? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem, meu? Aquele jeitinho dele, beleza. Eu falei, cara, esse cara é meio devagar, mas vamos lá. Aí, cara, a gente tava rodando o estado. Eu nem lembro onde a gente foi. Acho que a gente foi pra... Qual a cidade do Moro mesmo? Maringá. Era a cidade do Moro. A gente foi pra Maringá. E aí eu reparei, velho, que o Beto, ele tinha uma dificuldade. Quando você tinha uma rotatória, ele não conseguia sair
onde o GPS mandava, entendeu? Então tinha uma rotatória, tinha 6 opções, ele ficava rodando e não chegava, porque o GPS ele demora um pouquinho para atualizar. Eu falei, cara, há um problema aqui, né? E aí isso foi confirmado com a história dos caminhões, vai. Quem sabe a história dos caminhões? Levanta a mão. Quem não sabe a história dos caminhões? Ah, eu vou ter que contar de novo. Meu, o lance é o seguinte, a gente tava nesse dia, porque esse dia eu me irritei com o Better. Fiquei putaço, mano. Ele entrou na contramão, eu falei, meu, dá licença, eu que vou dirigir, velho. Não dá. Ele, não. Eu falei, não, vai pro lado aí, velho. Beleza, aí peguei o carro, aí estava dirigindo, aí, beleza, nem sei que estrada que a gente tava vindo, pá. Aí nós passamos um caminhão de porco. Beleza, passei o primeiro. Vai. Aí, um segundo caminhão de porco. Nós passamos um segundo caminhão de porco. Beleza, e o Beto aqui só observando. Aí chegou o terceiro caminhão, que era um caminhão de galinha, não era nem de porco. Aí o Beto falou assim, nossa, mas esse caminhão tá rápido, hein? É a terceira vez que a gente passa ele. Falei, mano, eu olhei pro Renan, o Renan só fez assim. Cara, você tá zoando, né, velho? Você tá zoando. Falei, pelo amor de Deus, nós estamos muito mais rápido que os caminhões, cara. É um outro caminhão, e esse é de galinha, sequer é de porco. Ele, nossa, mas por que tanto caminhão de animal que eles estão levando pra passear, caralho? Porra, bicho. Então, assim, eu quero pedir desculpa pra vocês, cara, porque realmente, assim, o Betka, cara, foram muitas e muitas lutas, né? Pra que a gente conseguisse tirar alguma coisa dele. E o Betka, ele tinha um grande problema do burro, que é o complementador de resposta. Então, sei lá, perguntava alguma coisa pro Kim, ele falava uma coisa genial. Aí, só pra complementar, aí ele falava a mesma coisa, só que de um jeito burro. Né? A mesma coisa com o Renan. Nossa, cara, muito triste. Então eu quero pedir desculpa pra vocês. Mas, ó, hoje eu tô muito orgulhoso, cara, de verdade, de poder vir aqui num evento de pessoas que já passaram pela aprovação. Não só pela aprovação técnica, né, de saber, sei lá, fazer um ó com um copo, mas mais do que isso, pela aprovação de caráter de estar aqui, sabe? Pela aprovação de, porra, ter roído o osso comigo, ter roído o osso com porra, animal. O Pedro, por exemplo, quem não... Só pra vocês saberem, vocês sabem que eu estou no MBL por causa do Pedro, né? Vocês sabem disso, né? Quem me chamou para estar no MBL foi o Pedro. Então, pra mim, cara, é um orgulho de verdade chegar aqui e falar, puta, mano, que da hora, nós estamos num partido nosso, onde a gente não tem que bater na porta de nenhum vagabundo pra fazer campanha pra um cara que eu acredito de verdade, meu. De olhar e falar, puta, eu desejo de verdade que esse cara chegue lá. Pô, outra coisa, a primeira vez que eu vim pro Paraná, vamos lá, vocês sabem quando foi? Publicamente, né? Vocês sabem? Não sabem? Foi 2016 na escola estadual. Eu assisti ao vivo, eu tava ali, ó. Você tava lá? Ah, você não me ajudou, né? Você não me ajudou, né? Quando eu fui preso, esse cara foi me ajudar. E eu dormi na casa dele, cara. Eu nem conhecia, o Renan falou, vamos, ó, animal da hora, velho. Tá com medo de gostar, rapaz? Cara, que bom que eu tô vindo no Paraná fazer uma pré-campanha pro William Rocha, velho. Um cara que entregou o panfleto comigo no sol, na chuva, nas minhas campanhas. Um cara que quando o Bétega deu merda, ele foi um dos primeiros a falar, olha, nós vamos ter que fazer um sacrifício aqui pro time. E carregou um time para fazer uma escolha que foi exemplar. Eu uso isso como exemplo em debates, eu uso isso como exemplo toda vez que alguém vem... A velha pergunta, tá bom, Arthur, tá, e como é que a gente sabe que vocês são diferentes? Oh, bom, não sei se vocês sabem dos 9 de Curitiba, não, que história é essa? Então, eu conto. E vocês deram um exemplo pros 9 também, 9 do Rio Grande do Norte, que fizeram a mesma coisa que o Faustino. Né? Então, eu estou orgulhoso de estar num bar lotado, a gente nunca encheu um bar com tantas pessoas, tá? Numa campanha que eu verdadeiramente acredito da cabeça aos pés. Quando a gente vai fazer campanha aqui pro Bétega em 2022, eu lembro que teve um bar que tinha tanta gente que teve que ficar pra fora, né? Então a gente ficou pra fora do bar, que realmente tava eu lembro que vocês estavam lá, que tava pra fora. E não dava o que tem hoje aqui, né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara, muitos ainda estão viciados nessa velha fórmula de não, vou trair o MBL, vou dar uma bolsonarizada e tudo vai dar certo pra mim. Não tá funcionando mais, cara. Não tá funcionando mais, mesmo porque
a campanha do Flávio é um presente pra nós, cara. O cara falou literalmente, eu não vou pro debate se o Renan for. Porra, obrigado, velho. A gente contratou quem pra você falar isso? A gente pagou você pra falar isso? Né? A gente tá vendo os caras completamente desanimados. E aí, pra não me estender muito, eu vou direto no que eu quero de todo mundo aqui. Eu não preciso ficar pregando pra convertido, não preciso ficar falando mal do Flávio, do PT, não sei o que, parará. Eu não preciso disso. O que eu preciso é o seguinte. A verdade é o seguinte, todos nós aqui, em algum momento da nossa vida política, nós perdemos a guerra para as tias do Zap, tá? A gente deu risada da tia petista, a gente deu risada da tia bolsonarista e eles ganharam as batalhas, tá? E isso afastou a gente esteticamente do nosso objetivo. A gente meio que instalou um aplicativo no cérebro que é o seguinte, velho. Você fazer campanha, você é um militante retardado. É isso que a gente internalizou, porque de fato você via retardado na porta do quartel esperando 72 horas e idiota ali, tipo o tio do biscoito, falando que agora as coisas estão baratas, pagando R$75 no quilo do café. Entendeu? Então a gente se distanciou porque a gente, de fato, a gente é melhor do que essa galera. E aí eu vou chamar uma atenção de todo mundo aqui, e eu fiz parte disso também. Então, a hora que eu percebi, eu falei, não, peraí, tá errado. E eu quero chamar isso em vocês também. A gente tem que entender duas coisas. Número 1, nós somos de fato melhores do que qualquer bolso petista. Nós somos melhores do que esses caras. E número 2, que essa é a parte mais difícil. Você não pode ter vergonha de encarar o super cético. Eu brinco que o super cético hoje, ele é o discurso Emílio Surita. Não sei se vocês já viram isso. Na Jovem Pan, o cara chega lá, ei, amigão, esse aqui é jovem, hein? Esse aqui quer ser deputado, mas quando chega lá a gente sabe como é que funciona o sistema. Chama o break, aí você fica igual um idiota, parecendo um sonhador otário. E quando isso bater na tua porta, isso vai acontecer. Você vai mostrar um vídeo do França, você vai mostrar um vídeo do Pedro, você vai mostrar um vídeo do Will, e alguém vai chegar pra você e vai falar, bom, eu não vou ser esteticamente ridículo de ser um bolsopetista, mas eu sou superior a esse cara. Eu sou super cético, eu vou denunciar como esse cara é um sonhador bobo, e eu sou muito esperto. E você vai se defender da seguinte forma, tá? Isso é uma coisa muito da minha geração. A minha geração, a geração que hoje está fazendo aí seus 30 e muitos, 40 e poucos, tá? É a geração mais cínica de todas, é a geração que não gosta de levar a sério. É a geração que os filmes de paródia de outros filmes explodiram. Porque a gente adora parodiar o outro, e a gente não gosta de construir nada. O fato é o seguinte, você vai chegar pra esse cara e você vai falar o seguinte, em primeiro lugar, se você é tão esperto, se você é tão foda mesmo, se você entende que o Brasil é uma merda, em primeiro lugar, por que você tá aqui ainda? Você é burro? Você gosta de ser roubado? Você gosta de ser trouxa? Então, pra começar, você não é tão esperto assim. Em segundo lugar, é o seguinte, velho, o grupo político que eu represento ousou sonhar com o impeachment da Dilma quando a tese majoritária era do Olavo, tá? Era a tese do Olavo de que tinha que ter golpe, ou a do PSDB de passar pano pra isso e de ganhar a eleição em 2018. Eu nem tava no MBL nessa época. Isso aí é coisa de Pedro Deirô, tá? Isso é coisa de Kim Kataguiri, de Renan Santos. Nós vamos marchar e nós vamos virar voto de deputado 1 a 1. E se for o caso, a gente bate no Oeste também. Só que mais do que isso, esses caras chamaram políticos para os seus carros de som na Paulista. O que era um contrassenso à época. Eu vi esses caras lutarem contra as 10 medidas contra a corrupção, que era um absurdo. E no auge do lavajatismo, onde todo mundo só, vamos prender todo mundo. Não, pera lá, velho. Existe o jeito certo de fazer. Quando eu entrei no MBL em 2016, eu vi o Pedro Deirô chegar pra mim e falar assim, cara, você vai ter que assistir uma palestra do Paulo Taifner sobre coisa que você odeia, que é reforma de previdência, que é chato pra caralho, porque você precisa aprender isso, que isso é o mal do Brasil. E o dia que eu assisti a palestra, por convite do Pedro, eu entendi o MBL como um movimento melhor do que todos os outros que se chamam, né, de Brasil com frango, que era Vem Pra Rua, que era, sei lá, IFL, não sei o quê. Com todo respeito a todos esses caras, ninguém quis comprar as brigas que o Brasil precisou. Ninguém quis comprar PEC do teto, ninguém quis comprar a reforma trabalhista, ninguém quis comprar a reforma da Previdência que o Bolsonaro falava que não tinha déficit na época. E o MBL foi acusado de receber dinheiro do Temer num governo de 3% de aprovação para lutar por reformas que realmente o Brasil precisava. Eu vi esses caras sonharem com a minha eleição e com a eleição do Kim, e nós somos, eu fui o segundo, o Kim foi o quarto, né? Mais votado em 2018, sem fundo, sem tempo de TV, no partido dos outros. Fora do partido do Bolsonaro, tá? Que na época era 17, era tudo 17 ou era partido novo. Por influência do Kim,
Eu falei, eu não vou Partido Novo, porque eu nem entendia muito. O que é comissão? Eu não sabia nem o que era comissão. O que é comissão, velho? Não, mano, tem comissão no Congresso, eu nem sabia que isso existia. E o Novo não vai ter, eu quero ir pelo DEM. Vamos nessa porra, vamos ver o que dá. A gente ousou sonhar um caminho diferente e a gente chegou lá. Na eleição da prefeitura, este grupo político aqui enfrentou o PT e ganhou, enfrentou o Celso Russomano, político super tradicional de São Paulo, com 1 milhão de horas de TV. O cara tem um programa na TV, com o apoio do Bolsonaro. Vocês lembram disso? Celso, cuide de São Paulo. Vocês lembram disso? Nós ousamos enfrentar e nós fizemos a mesma quantidade de votos que esses caras. Sem tempo de TV, sem partido. Tá? Sem partido não, desculpa, sem fundo partidário. E a maior provação de todas, a maior de todas, brigando com a esquerda, brigando com o Bolsonaro, brigando com o STF, brigando com os políticos do Centrão, que toda região tem o seu, nós conseguimos fazer a porra do partido que ninguém ousou pensar que um grupo político ia conseguir, cara. Então quando o super cético chegar, com esse discurso cínico, você vai aloprar esse cara. Você fala, você é burro porque você está num país que você sabe que tá uma merda e você não tá fazendo nada para mudar. Agora, os meus sonhos eu realizo. Porque o grupo que eu estou, o grupo que eu faço parte, ousa sonhar, mas trabalha para realizar. Então nós somos sonhadores, mas acima de tudo nós somos realizadores e nós já temos coisa para mostrar. Então eu quero que todo mundo aqui saia motivado a todo santo dia compartilhar vídeo do França, do Pedro, do Will e de todos os pré-candidatos que aqui estão. Porque você vai mostrar para esses caras podem até xingar alguém. Esse vagabundo, pode até ir no ad hominem, mas você vai fazer um desafio. Você falou, espertão, super 7, vem cá, refuta no mérito o que está sendo dito aqui. Eu duvido uma pessoa pegar um vídeo do Renan e refutar no mérito. Eu duvido. Pode xingar o Renan, mas eu duvido refutar no mérito. Então saibam, tenham essa certeza. Vocês são sonhadores, mas acima de tudo, vocês são realizadores. Beleza? Obrigado, pessoal. Tanto apoio, tanto carinho, depois de anos militando, depois de ter a honra de ter trazido Kim Kataguiri e Arthur Duval para esse movimento, né? Mas eu vou discordar do Kim em alguns pontos aqui. Ele disse que eu tenho umas ideias estapafúrdias. Eu vejo essa campanha desde o congresso do MBL, quando o Renan finalmente aceitou o manto de ser presidente, porque o Renan não queria, ele estava reticente no começo, ele falava, não, eu tenho que cuidar do movimento, né? Não sei se vai dar, e a gente encheu o saco dele, vocês encheram o saco dele e o homem foi. Né? E o Renan é um dos meus melhores amigos e assim é uma responsa ser candidato, né? Hoje eu sou candidato, eles aqui são candidatos e é de fato uma responsa, todo mundo revira a sua vida. E ele foi e a gente viu aquele discurso, aquele com a espada e todo mundo fazendo chacota dele levantando a espada e ali eu vi uma coisa que eu vi quando eu fundei a minha banda aqui em Curitiba e 6 meses depois eu estava fazendo turnê na Europa. Eu vi quando eu fundei o MBL e alguns anos depois a gente estava derrubando a Dilma, ali eu vi a mesma coisa. Eu juro pra você, me arrepia aqui de falar. Eu vi a mesma coisa, eu falei, o Eros está aqui. Aquela energia vital que transforma o mundo está aqui, nesse lugar, nesse momento da história. E ela vai andar de mãos dadas com a gente e a gente não pode decepcionar e não pode deixar esse cavalo passar. Eu tenho 40 anos, eu tô indo para minha 4ª década perdida nesse país. É década perdida, atrás de década perdida, atrás de década perdida. Tenho 2 filhas que estão aqui e eu não quero que elas passem isso que eu tive que passar, que vocês tiveram que passar. Quantas pessoas aqui já tiveram os planos frustrados porque vocês tentaram empreender, vocês tentaram melhorar nesse país e vem um arrombado de um fiscal encher o saco de vocês e vem um tributo, filha da puta, roubar aquilo que vocês ganharam. Quantas pessoas aqui tentam empreender todo dia para ver o Estado brasileiro pisando sem dó na cabeça de vocês? E sabe por que o Estado pisa? Para mandar dinheiro pro Nordeste. Aqui no Paraná, 36%, só 36% do que a gente constrói aqui, fica aqui. O resto vai para prefeito vagabundo no Nordeste fazer show, fazer oba-oba e fazer putaria e comer puta lá fora. E é por isso que a gente trabalha aqui, isso me irrita, porque falam que no Brasil você trabalha 5 meses para pagar imposto, né? Desses 5 meses, 3 meses e meio que a gente trabalha, vai para lá. Isso é tempo que vocês não estão ficando com a família de vocês, é tempo que vocês não estão dando beijo nos filhos de vocês, é tempo que vocês não estão curtindo a vida de vocês, para vir um arrombado, um vagabundo de um prefeito do Nordeste fazer uma festa lá e falar, oba, oba, vota em mim aqui com Wesley Safadão.
E é para isso que a gente trabalha, é para isso que o paranaense é um dos povos mais disciplinados do Brasil? Não é. E aí a gente vai ver nossos deputados, quantos estão lutando de fato por isso? Eles estão lutando por dinheiro do paranaense, o dinheiro de vocês ficar no bolso de vocês, ou eles estão lavando o bigode com detergente P? E eu realmente fico puto. Eu fico puto e vocês têm que ficar putos também. Porque assim, isso é um absurdo. É um absurdo que o nosso povo... Porque assim, a vocação do povo paranaense é construir o Brasil. A gente construiu o nosso estado aqui, né? Construímos o Paraná, a gente tem um estado foda. Os paranaenses foram pro Mato Grosso, construíram o Mato Grosso, porque aquilo lá antes de paranaense, antes de gaúcho, antes de Santa Catarina era mato, não tinha nada. Hoje, vê o que a gente fez lá. Fomos pro Matopiba. Fomos lá para o Matopiba. O que os paranaenses, que os sulistas estão fazendo no Matopiba? Desenvolvendo a região. Aonde eles entram, onde o agro paranaense entra, sai Bolsa Família, sai corrupção, entra progresso. E aí, o que acontece? A gente vai deixar em Brasília os caras ficarem roubando a gente de boa. Lá, não, beleza, vamos aqui, então, com a nossa elite política do Piauí do Sul, bater palma. Vamos ver o Ratinho abrir as pernas para entrar o Credicesta no Paraná. Vamos ver o Ratinho abrir as pernas para privatizar a Copel. Putanuri! Putanuri! Então, assim, isso é um absurdo. O nosso estado é um estado de gente orgulhosa, é um estado de gente disciplinada. Eu tive a honra de ser criado aqui por Curitiba, pelo povo que não dá bom dia pros outros no ponto de ônibus. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Eu tenho orgulho de ser criado por esse povo. Por quê? Porque é um povo disciplinado. É um povo que tem moral. República de Curitiba surgiu aqui e não surgiu aqui por acaso. E agora a gente tem que ver aquele vagabundo do Sérgio Moro batendo palma pro Valdemar da Costa Neto, dando RT no Flávio, falando que pegou dinheiro do Vorcaro como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tem que ver o Deltan Lazagnol com aquela cara lavada dele, falando, não, é diferente patrocinar o filme do Bolsonaro pro filme do Lula, que são coisas diferentes. Cara, que vergonha! Que vergonha pra República de Curitiba, que vergonha pro nosso povo. A gente não merece isso, tá? A gente não merece isso. E assim... Muito obrigado. E assim, agora nós temos uma alternativa de poder. Nós temos uma alternativa de poder. A geração de vocês não precisa e não deve pagar pelos erros daqueles que vieram antes. Só que a gente tem uma perspectiva de futuro glorioso, sim. Só que a glória demanda uma coisa. A glória é uma amante ingrata. Ela não vem fácil. A glória só vem e só é atingida através do sacrifício, através do esforço real. Se a vitória é fácil, não é uma vitória gloriosa. A gente tem a perspectiva, a porta está aberta, o Zeitgeist está conosco, a história está conosco. Mas a gente precisa trabalhar. E a gente precisa trabalhar 10 vezes mais do que o resto do Brasil. Porque assim, o pessoal lá em cima está com o nosso dinheiro no bem bom. Então lá. Se a gente quer mudar isso, se a gente quer mudar os erros das gerações passadas, porque nós somos minoria. Além de tudo, nós somos minoria, tá? Os nossos pais, os nossos avós tiveram cada vez menos filhos. Então você fala assim, pô, Renan tá com 24% de intenção de voto, faixa 16, 24. Em qualquer outro momento da história, se isso fosse nos anos 60, se isso fosse nos anos 50, ele tava indo pro segundo turno. Por que o Renan tem tudo isso de voto de jovem e não tem 10% na pesquisa? Que a galera não tá tendo filho. Por que a galera não tá tendo filho? Porque a galera não consegue pagar pra ter filho. Por que não consegue pagar pra ter filho? Porque a gente paga muito mais imposto que os nossos pais e os nossos avós pagaram. Como que a gente vai cuidar de filho? Como que a gente vai ter filho? Não tem grana, porque estão roubando a gente. Então, se a gente quer mudar isso, a gente vai ter que trabalhar 10, 20 vezes mais do que as gerações passadas trabalharam. A vantagem é que a gente tem tecnologia que eles não tiveram. Então, assim, eu peço pra vocês, hoje, saiam... Como que eu posso falar isso em português? Tem crianças que saiam muito animados, tá? Eu ia falar outra coisa, mas enfim. Saiam muitíssimo animados, saiam com sangue no olho, de ódio e de perspectiva histórica, porque a história está chamando cada um de vocês para mudar o futuro de vocês. Ninguém vai mudar por vocês. Vocês têm aqui uma perspectiva de mudança. Vocês têm aqui uma chance de fazer diferente e construir algo novo. Então, assim... O que está acontecendo lá? Tá tudo bem. Então, assim... Vamos trabalhar junto, vamos eleger o Renan Santos e é isso. O Brasil merece coisa melhor e finalmente a gente tem a chance de construir o que a gente merece. Muito obrigado. Tá tudo bem? Oi, Titi.
Ai, ai. É largo da ordem, né, rapaziada? Muito boa noite, senhoras e senhores. Vou me apresentar, imagino que boa parte da galera que já me conhece, mas para quem não me conhece ainda, meu nome é William, tenho 30 anos. Eu acho que junto com o Junito ali, eu sou um dos coordenadores estaduais mais antigos do MBL. A gente está nessa luta aí desde 2018, 2019. Passamos aí por todas as grandes batalhas e os grandes percalços que o Movimento Brasil Livre já teve. Quando eu era apenas um coordenador municipal aqui em 2020, eu recebi um convite em 2020, no meio da pandemia, para ir para São Paulo para trabalhar na campanha de um tal de Arthur Duval, mamãe falei, na campanha da Prefeitura de São Paulo. Eu prontamente topei esse desafio, larguei meu emprego aqui, fui para São Paulo no meio da pandemia, abandonei minha família, fui morar na sede do Partido Patriota, dormindo no chão com baratas e ganhando R$ 1.500. Aquela eleição foi fundamental do nosso projeto. A gente teve um resultado maravilhoso naquela eleição, apesar de ter perdido. O Arthur, que pontuava 1% nas pesquisas, começou a pontuar, fechou a urna com 10%, e a gente conseguiu eleger 3 vereadores à época, e um desses vereadores que eu também ajudei a eleger, eu depois tive a oportunidade de fazer parte da assessoria parlamentar dele na Câmara Municipal de São Paulo. O nome desse vereador é Rubinho Nunes. Então, eu sou um ex-assessor do Rubinho Nunes que algum tempo depois foi expulso do Movimento Brasil Livre por bons motivos. E eu fui, então, acolhido no gabinete do deputado Kim Kataguiri, que realizou um trabalho maravilhoso. Cara, eu aprendi muito trabalhando com o Kim, aprendi muito trabalhando com toda a equipe do Kim na Câmara. Foi, assim, maravilhoso, de verdade, de verdade. A ética de trabalho do Kim é um negócio inacreditável. A forma que ele trabalha é exemplar, Se a gente tivesse, e a gente vai ter, agora a gente tem a possibilidade de ter mais 10, mais 15 Kim Kataguiris na Câmara Federal, tenho certeza que a gente vai ter a possibilidade de mudar o futuro. Mas, em determinado momento, eu pedi para o Kim, falei, Kim, eu gostaria de deixar o seu gabinete, que eu quero ir para São Paulo, eu quero ir para Curitiba, para ajudar a campanha de um rapaz promissor lá em Curitiba. É um tal de vereador, um tal de João Bétega, né? Que era postulante ao cargo de vereador. Bom, eu fui o coordenador, junto com o França, da campanha do João Bétega. Eu fui o coordenador junto com o França da campanha do João Bétega. E a gente elegeu esse rapaz aí com mais de 12 mil votos. Foi o quinto mais votado de Curitiba, né? E todo mundo sabe o que aconteceu depois, né? Era um completo retardado, a gente teve um problema gigantesco. E todos nós, coordenadores do MBL, do Núcleo do Paraná, todos nós, assessores do gabinete, pedimos exoneração coletiva e hoje nós temos aí os 9 de Curitiba. Então eu queria, antes de tudo, pedir uma salva de palmas para os 9 de Curitiba, para os meus 8 colegas que são foda pra caralho. Todos eles abriram mão de altos salários, de estabilidade do funcionalismo público, por respeito ao voto que cada um de vocês depositou na gente. Então, gente, muito obrigado, Luquinha, muito obrigado a todo mundo, Jesus que tá aí, Eduardo, obrigado, França, obrigado, Murilo, obrigado a todo mundo, vocês são foda. E cada vez que eu penso em desistir, e cara, eu já pensei em desistir muitas vezes, eu lembro, tipo, mano, eu não tenho direito de desistir, porque esses caras foram foda. Quando eu liguei pra eles e falei, olha, a gente vai ter que fazer alguma coisa contra o Bétega, e nenhum deles nem questionou. Todos eles na mesma hora falaram, exatamente, a gente tá com você, a gente tá com o Movimento Brasil Livre, e a gente não vai abandonar o barco por nenhum centavo, por salário nenhum. Então, cara, muito obrigado, de verdade, vocês são muito foda. E assim, eu falei pra vocês, né, eu trabalhei com o Rubinho Nunes foi expulso da MBL,
eu fiquei desempregado. Trabalhei com o João Bétega foi expulso do MBL, eu fiquei desempregado. Aí eu pensei, existe uma pessoa que eu confio plenamente, que no caso é o senhor Pedro Neiro. Cara, é uma honra inacreditável poder dividir um evento com o Pedro, com o Kim, com o Arthur, que são pessoas que eu tenho certeza absoluta que nunca vão trair aquilo que a gente acredita, nunca vão trair o MBL, nunca vão trair o Partido Missão. E cara, vai ser uma honra inacreditável, Pedro, poder te ajudar a você chegar à Câmara Federal nesse ano. Vai ser uma honra inacreditável eu dividir as fileiras com vocês nessa batalha desse ano e levar a Renan Santos para o segundo turno. É uma honra inacreditável. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por essa oportunidade. A gente precisa fazer o seguinte. Eu preciso do comprometimento de cada um de vocês aqui. Cada um de vocês aqui. A gente tem algumas metas. A primeira delas, a gente precisa levar Renan Santos para o segundo turno. Eu conto com vocês aqui. Posso contar com vocês? Posso contar com vocês? Posso contar com vocês para levar Pedro Neiro para a Câmara Federal? Posso contar com vocês para eleger Luiz França? Eu gostaria de contar com vocês também ajuda para que vocês apoiem o nosso projeto para a Assembleia Legislativa do Paraná. Gente, de coração, obrigado a todo mundo que está aqui, vocês são incríveis. Obrigado por estarem aqui num domingo à noite. Tá? Chuva em Curitiba, frio absurdo. Obrigado de verdade, a gente conta com o apoio de cada um de vocês. Muito obrigado de coração, valeu.